Boa noite a toda a igreja, louvado seja o nome do Senhor. Boa noite aos que estão nas suas casas também, acompanhando este momento tão especial que é toda vez que nos reunimos no nome do Rei Jesus Cristo. E hoje nós teremos a terceira e última ministração sobre esse tema tão inquietante que é, a área das finanças. É um tema deveras preocupante e é um item que o Senhor quer aprovar toda a igreja, todo o corpo. O Senhor quer nos aprovar. E em nome de Jesus eu profetizo desde já para toda a igreja que tudo que já foi liberado sobre esse tema e o que será acrescentado hoje, que seja para que a igreja expresse vida, para que a igreja dê testemunho de Cristo nesta área, que com certeza, se nós estivermos obedecendo aquilo que o Senhor já liberou e vai complementar hoje, o Senhor dará a vitória para todos nós. Aleluia. Paz do Senhor, amados. Uma boa noite a todos. Amém? Que Deus abençoe a tua vida. Nesta noite também vai ser uma noite não diferente como as outras sextas. Todas essas ministrações serviram de edificação para a nossa vida, amados. Aleluia. Hoje não será diferente. Nós te louvamos, Deus. Viemos aqui, Pai, para te servir, para dar o nosso melhor, Pai. Para dar, Senhor, assim como o teu servo falou, Senhor, que é dando que se recebe, Pai. Nós queremos dar o nosso louvor, o nosso melhor a Ti, Deus, para receber aquilo que o Senhor tem de melhor para nos dar. Aleluias. Eu quero que você feche os teus olhos, bote a mão direita no seu coração e diga bem alto assim: ninguém, diga, ninguém é como o nosso Deus. Diga, ninguém é como o nosso Deus. Mais uma vez, diga, ninguém é como o nosso Deus. Tu és o Deus desta terra. Cante. Tu és o Rei desse povo. Tu és o Senhor. És o Senhor da nação. Tu és. Exalte ao Senhor. Tu és a luz deste mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz para os cansados, Senhor. Sim, Tu és. Exalte, cante bem alto, diga assim: ninguém é como nós. Ninguém é como o nosso Deus, amado. Louve. Ninguém é como nosso Deus. Oh Senhor, eu creio, Deus. Cante com fé, amado. Cante. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer neste lugar. Mais uma vez, cante com fé, profetize. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas Vão acontecer nesse lugar. Oh, eu creio, Senhor. Mais uma vez, cante. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer neste lugar. Eu creio, Deus, na minha vida. Grandes coisas estão por vir. Grandes Vão acontecer coisas aqui, vão amado. acontecer aqui. Aleluia. Você crê? Então cante mais uma vez ao Senhor. Tu és o Deus desta terra. Tu és o Rei, Senhor. Tu és o Rei desse povo. Esta igreja, Pai. És o Senhor da nação. Sim, Tu és. Tu és a luz deste mundo, esperança para os Perdidos. Tu és a paz dos cansados. Tu és, só Tu és. Nós encontramos refúgio em Ti, Senhor. Ninguém é como nós. Ninguém é como o nosso Deus, amado. Ninguém é como Ninguém pode ser como o nosso Deus. Oh, levante suas mãos bem alto. Profetize nesta casa, nesta noite. Diga: grandes coisas
neste lugar, Senhor. Mais uma vez cante. Grandes coisas estão por vir. Vão acontecer neste lugar. Nós cremos, Pai. Neste lugar. Eu creio, Senhor. Grandes coisas estão por vir. Vão acontecer aqui. Coisas vão acontecer aqui. Senhor, nós cremos, Pai. O teu povo crê, Deus. O teu povo crê, Senhor. Assim como Ezequiel, Senhor, profetizou para aqueles ossos secos, Senhor. Ezequiel foi levado, amado, lá pelo vale dos ossos secos, e na palavra do Senhor diz que o Espírito do Senhor guiou Ezequiel. E chegando no vale tinha aqueles ossos secos. Acho que todos conhecem essa palavra. Aquilo lá, amados, foi uma visão. Não aconteceu aquilo, foi uma visão que Ezequiel teve. Sabe por quê? Porque o Senhor queria usar a fé de Ezequiel. E o Espírito do Senhor disse: Ezequiel, o que tu vê aí, Senhor? Eu vejo ossos secos. Assim como muitos de nós, e muitas vezes vemos morte em alguma área das nossas vidas, hoje vai ser ministrado sobre finanças aqui, amado. Talvez a tua área financeira está morta ou precisa de um auxílio. O Espírito do Senhor disse: Ezequiel, tu acha que pode ter vida aí, Ezequiel? Aleluia. Ezequiel disse: Senhor, só tu sabes, Senhor. Eu não sei, só tu sabes, Senhor. E muitas vezes nós somos assim, amados. Muitas vezes nós: Senhor, eu não sei se eu vou conseguir, mas só tu sabes. E o Senhor disse: Ezequiel, profetiza, Ezequiel, profetiza, Ezequiel, profetiza, Ezequiel. E Ele está dizendo para você: Senhor, Maria, profetiza, Maria. Aleluias. André, profetiza, André. Irmão Jorge, profetiza, querido, profetiza. A tua família, amado, profetiza, querido. Não se canse, amados. Ainda que venham as tempestades, ainda que você veja só um vale de ossos secos na tua vida, eu não sei, na tua vida, na área da saúde talvez, na área financeira, na tua família, o Senhor diz: Bela, profetiza, profetiza, Maria. Oh, João, profetiza. Jair, profetiza, Jair. Andréia, profetiza, Andréia. Levante suas mãos, amado, bem alto ao Senhor. Levante bem alto e feche teus olhos. Só se você crer, que alguma coisa, o ano não terminou ainda, amado, o ano não terminou. Oh, Senhor, é um ato profético, Deus, eu sinto tua presença aqui, Pai. Nós queremos profetizar. Profetiza, amado, aleluias, não precisa falar alto. Profetiza em espírito mesmo. Aquilo que você precisa que ressuscite na sua vida. Aquilo que você precisa que te dê força, te dê ânimo. Profetiza a tua cura, a cura do teu filho, da tua filha. Profetiza um casamento para a tua vida, a vitória na vida financeira. Vai profetizando aí, amado. Oh, Senhor, profetiza a tua cura. Se o Senhor quiser, Ele pode hoje te curar, te levantar dessa cadeira. Em Ti, Deus, nós cremos em Ti e profetizamos, Pai, que nesta igreja grandes coisas ainda estão por vir, Deus. Ainda, querido, é só o começo disso tudo, amado. Esse novo tempo não é apenas nem o começo daquilo que o Senhor tem para a tua vida, amado. Daquilo que o Senhor tem, não é apenas financeiramente, mas é a paz do teu coração. O Senhor, Ele quer te salvar, Ele quer salvar a tua família. É esse o maior milagre, amado. É esse o maior milagre, um milagre da salvação. Oh, Senhor, cante bem alto assim comigo. Grandes coisas estão por vir. Cante. Grandes coisas vão acontecer neste lugar. Eu creio, Senhor, eu creio piamente, Deus. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Eu creio, Deus, mais uma vez profetiza. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer nesse
aqui nesta igreja em Novo Hamburgo, aqui eu creio, eu sei, grandes coisas estão por vir. aqui, Grandes aqui. coisas vão acontecer aqui. Se você crê nisso, aplauda bem forte ao nome do Senhor, bem forte, amado, em nome do Senhor. Diz que o Senhor procura aqueles que o adorem verdadeiramente em espírito e em verdade. É mais ou menos nessa canção agora que vamos ministrar ao Senhor, que queremos cantar. O Senhor procura aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Nós queremos te adorar nessa noite, Senhor. Nós te adoramos. Em espírito, em verdade, cante. Em verdade, te adoramos. Mais uma vez. Te adoramos, sim. Em espírito, em verdade. Adora o Senhor. Te adoramos. Te adoramos. Diga, Rei dos Reis. Rei dos reis e Senhor, Te entregamos nosso. Mais uma vez, exalte, Rei dos Reis. Rei dos Reis e Senhor. Bem alto. Te entregamos nosso. Pra te adorar. Pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Deus. eu nasci, ó Rei Jesus. Diga, meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor, nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa onde flui o amor, Onde flui o amor. mais uma vez em espírito. Em espírito, em verdade, Te adoramos. te adoramos, te adoramos. Para finalizar, cante. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Aplauda o Senhor bem forte, aleluia. Os irmãos podem sentar. Este ciclo de 3 mensagens aqui que o Senhor traz para a igreja, o que é necessário pelo conselho de Deus através da sua palavra, para que todos nós sejamos bons gestores das riquezas de Deus. Administrar finanças não está relacionado apenas com o ganho, mas talvez principalmente com o gasto. Né? Então, muitas vezes a nossa ocupação é só por querer aumentar a renda, mas em primeiro ponto, a nossa ocupação deve ser em reduzir despesas, para acumular aquilo que você já vem ganhando. E nisso já temos uma ótica distorcida muitas vezes, porque nós temos uma avidez por ganhar mais, mas um descuido em razão daquilo que estamos recebendo ordinariamente. Porque é com aquilo que tu tem recebido ordinariamente que Deus quer te ensinar. Não é com aquilo que tu não recebeu ainda. A nossa mente está sempre procurando justificativas para se manter na desobediência. A nossa mente está sempre querendo escamotear diante da verdade de Deus. Mas lembra que Jesus disse para o soldado, quando o soldado disse, mas Senhor, e nós o que faremos? Ele disse, ó, tu te contenta com o teu soldo. O soldo do salário é um valor fixo. Quer dizer, aprenda a administrar isso, que esse é o teu quinhão. Vamos abrir a palavra em Provérbios 22. Porque eu quero te falar uma coisa assim com toda a certeza.
do Espírito para ti, irmão, e para ti, irmã. Se você recapitular, prestar bem atenção naquilo que já foi liberado e naquilo que será liberado hoje, não tenho nenhuma dúvida e tenho absoluta certeza que Deus vai te abençoar grandemente na área das finanças. Mas você vai precisar fazer exatamente o que foi liberado aqui, porque foi o Senhor que falou contigo, que falou comigo, que está falando e vai falar hoje para concluir esse ciclo. Porque as coisas de Deus são simples. Eu creio que todos nós aqui viemos, quem sabe, para ouvir uma coisa estupenda. E o Senhor falou até agora de coisas básicas, que passam batidas, como se diz, pela nossa vida. E o Senhor quer que nós retomemos a administração das coisas pequenas mesmo, para daí sim Ele poder liberar as maiores. Então aqui em Provérbios 22, 17, vamos orar, ler, diz assim: inclina o ouvido e ouve as palavras dos sábios, e aplica o coração ao meu conhecimento, porque é coisa agradável os guardares no teu coração e os aplicares todos aos teus lábios, para que a tua confiança esteja no Senhor. Quero dar-te hoje a instrução a ti mesmo. Amém? Então a instrução que o Senhor está dando, é Ele que está dando, e é para ti, é para mim. Vamos tomar posse, e o Senhor está falando conosco. Vamos abrir aqui em 2 Coríntios. Então o Senhor está falando conosco para serem bem atentos, não é? Ouve as palavras da sabedoria, para confiar no Senhor a tua vida. 2 Coríntios 10, versículo 4. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo, e estando prontos para punir toda desobediência, uma vez completa a nossa submissão. A palavra diz aqui, olha, tem que anular o sofisma. O que é o sofisma? É algo que te nutre, que não é de Deus. É um pensamento que te nutre e que faz o Filho de Deus andar equivocado, andar errado. A fortaleza maior, irmão, é da incredulidade. Nós temos que levar todo o pensamento cativo a Cristo. Senhor, isso é teu. Senhor, não deixa os pensamentos que estão aqui me tirar a comunhão que eu quero ter contigo. Daí o orar sem cessar, o vigiai. Nós somos um corpo e temos que estar dispostos como corpo, para que o cabeça também tenha liberdade em nós e o proveito seja grande, né, em tudo aquilo que o Senhor tem liberado. Então, um item importante, que muitas vezes nós não consideramos, nós queremos aumentar a receita, mas não nos ocupamos em conter a despesa, que é o primeiro item, irmão. Quando Jesus falou para o soldado, te contenta com o teu soldo. Em um outro versículo que Deus manda lá, vamos abrir Hebreus 13, Hebreus 13:5 diz assim: seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque Ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Assim afirmemos confiantemente, o Senhor é o meu auxílio, não temerei. Que me poderá fazer o homem?
Amém? Amém. Irmãos, finanças, a parte financeira é uma parte muito espiritual na nossa caminhada com Cristo. Muito espiritual. Muitos perderam a carreira por causa de finanças. E normalmente os que se perderam na carreira por causa das finanças não foi por terem de menos, mas foi por terem de mais. Já observaram isso? Ninguém deixou Cristo porque não tinha dinheiro, mas muitos deixaram Cristo porque tiveram dinheiro demais e se perderam. E a palavra assim diz: o amor ao dinheiro é a raiz de todo o mal. Então, vamos abrir em Isaías, capítulo 30. Vamos orar, ler Isaías 30, versículo 1. Ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que executam planos que não procedem de mim e fazem aliança sem a minha aprovação, para acrescentarem pecado sobre pecado. Amém? Então, quando nós falamos em administrar finanças, uma das primeiras ideias que surge na alma é o seguinte: então agora eu estou indo para um seminário em que eu vou aprender a ganhar uma fortuna de dinheiro porque eu vou fazer. Não é isso, irmão. E não foi isso que Cristo falou até agora contigo e comigo. O Senhor falou, lembra que o Senhor disse assim, para aquele que dele deu um talento, o sujeito chegou e devolveu o talentinho de volta. Cadê o rendimento? Não, eu não fiz nada. Ô servo negligente, vai perder até esse. Foi mal de gestão econômica o irmão. Muitas vezes, você, irmã, eu não tenho ganho, eu não estou incluído no seminário sobre finanças, eu não tenho ganho. Não tem ganho, mas pode ter perda. Quem não tem ganho pode ter perda. Se tu não é uma boa gestora, teu marido está se matando para trazer dinheiro para casa e a torneira lá está aberta, como é que é esse negócio? Cadê a economia? Quero que o marido ganhe mais. Sim, mas se não tiver o plano econômico certo, ele só vai ganhar mais, mas não vai mudar nada a economia. Não vai adiantar ganhar mais, porque o ganhar mais pode criar muitos problemas que nós já vamos ver sobre isso. Que é um item, irmãos, assim, que reprova muitos filhos de Deus e que vai fazer alguns ficar num tratamento milenar de trevas exteriores. Por isso é muito sério, o Senhor está trazendo isso, porque o Senhor quer nos educar sobre isso. É um item fundamental da nossa andar com Cristo. E fechar as brechas. Nós precisamos orar para saber por que nós queremos aumentar as finanças. Por que nós queremos ter mais dinheiro na nossa conta, no nosso bolso. Por quê? E aí, irmãos, se nós tivermos a grandeza de abrir o nosso coração para Deus, Deus vai te mostrar que muitas coisas estão inadequadas. Primeiro, por que tu quer ganhar mais dinheiro? Porque eu quero dar para o meu filho aquilo que eu não tive. Mas será que Deus quer dar para ele o que tu não teve? Eu quero dar para o meu filho o que eu não tive. Mas Deus quer dar para ele isso ou é tu que quer isso?
Aí tu quer criar um mau gestor. Aí tu te arrebenta. E tudo que tu ganha a mais, tu permite ele gastar para não ser edificado. Para não ter uma disciplina na área financeira e tu quer que Deus te abençoe. Aí entra para um lado e sai pelo outro. E isso é um dos grandes males em muitas famílias dos filhos de Deus, do povo que é chamado pelo nome de Deus, povo cristão. Tá? Como Deus precisa trabalhar nisso, e quanto engano tem nos corações. Eu quero ganhar muito mais, eu quero ver meu filho bem. Como é que Cristo quer ver ele? Será que Cristo não quer dar um trato nele na área financeira? E você está financiando trevas na vida dele? Parou para pensar isso? Quero dar o melhor para o meu filho, muito bem. Daí ele se cria sem ter noção de realidade, não sabendo lidar com finanças, sendo um péssimo mordomo, e tu deu um legado para ele, espiritual. Mas as trevas também são espirituais. Quanto engano tem no nosso coração. Como Deus enxerga isso, sabe disso, muitas vezes Ele não pode liberar, porque o estrago vai ser muito grande na vida da tua família. Tu vai infelicitar o teu filho, a tua filha, porque eles não vão saber de onde veio. Eles não estão nem aí para o esforço que tu fez para chegar àquela opulência, aquela fartura, e vão ter uma criação mal educada, com pouca ou nenhuma educação na área da finança, na área financeira. E depois tu solta ele, né? Ou ela, miserável do cônjuge depois, né? Porque tu foi abençoado, miserável do cônjuge depois, pega um rabo de foguete, aí o nome de Cristo é difamado depois. Casei com o filho do pastor, pródigo, pratica prodigalidade. Casei com aquela moça da igreja, não há dinheiro que chegue, pastor. Sim, não aprendeu? E aí? O Senhor pega a gente, né, irmão? O Senhor pega a gente. Os demônios estão tudo pelado hoje aqui na frente de Cristo. Pelado, desnudado, porque ninguém está sabendo educar os filhos na área financeira. E essa ideia diabólica, né? Eu sofri tanto na minha vida, não vou deixar meu filhinho passar pela mesma coisa. Por quê? Claro, pela mesma coisa não, mas cuidado. Porque se tu só der o peixe para ele, ele nunca vai aprender a pescar. Vai estar sempre com o peixinho sem espinho, que nem diz uma irmã aqui, peixe de pobre tem espinho, peixe de rico não tem espinho, né? Vai estar sempre querendo comer peixe sem espinho, mas nunca aprendeu a pescar. Quem já pescou sabe, né? Os primeiros peixes que o pescador pega é uma espinheira só, né? Porque ele não sabe pegar peixe grande ainda. Peixinho pequeno são puro espinho. Machuca toda a boca, né? Para comer. Tem que ficar se esbravatando 1 hora para comer uma trairinha, né? Tirar lá as carninhas que ficam, porque ela é lotada de espinho. Depois ele vai melhorando e pega as traironas maiores, aí já tem mais filé, aí já melhora, né? Mas às vezes ele até prefere as pequenininhas, que ficou tão violento na comida que já sabe separar os ossinhos tudo num canto da boca, não é? E depois tem uns que dizem assim, olha, até pego traíra grande, mas prefiro as pequenininhas, porque eu já acostumou a botar os ossos tudo num lado e o filé para o outro. Mas o outro que só acostumou no filé, dá uma trairinha cheia de coisa, ele se engasga, é capaz de ir para o hospital.
e não aprendeu a comer o espinhento. Então essa história de querer poupar filho, botar um filho dentro de uma cápsula, e querer que nada aconteça com ele, porque eu sei como é duro, comecei minha vida passando tanta dificuldade. Ele tem que passar também, irmão. Ele tem que passar, ela tem que passar. Ela tem que aprender a trabalhar dentro de casa. Ela tem que aprender a cuidar da casa, limpar banheiro. As jovens hoje acham ofensa limpar banheiro. O maior susto que eu dei numa advogada uma vez, irmão, uns 10 anos atrás, foi, contratamos, nos acertamos, e ela disse, quando é que começa a trabalhar? Eu digo, agora. Como assim agora? O escritório não tem nem imóvel. Eu digo, não, mas agora, vamos começar agora. Fazendo o quê? Vamos no mercado comprar vassoura, balde, fregão, sabão e lavar a peça que foi alugada. Mas hoje, nossos filhos, por conta das nossas desídias, estão encapsulados. Eu não vou deixar meu filho passar dificuldade. Aí você começa a encher ele de coisas, e ele não dá valor para nada, porque ele não sabe de onde veio, não sabe dar valor, não sabe que teve um sacrifício em cima daquilo, não sabe que teve que acordar de madrugada, não sabe economizar, botou dinheiro no bolso, torrou tudo, não aprendeu, vai exigir se tu não ensinou, tá? Isso é finança. Como é que Deus vai abençoar um lar? Eu quero ganhar mais, quero ganhar mais, quero ganhar mais, e vou dar uma vida de desajuste para minha família. O nome de Deus vai ser blasfemado entre os gentios. Amanhã ou depois aquele ou aquela vai casar, vai dar um péssimo testemunho lá. Estão vendo como é difícil para Deus abençoar o povo? É difícil. Não sei porque que Deus me deixa anos e anos nessa penúria. Tu já foi examinar, tu já foi pedir, tu já foi orar com sinceridade no teu coração? E outra coisa, irmãos, que é um engano que muitas vezes está no nosso coração. O Senhor, o requisito que Cristo exige de nós, isso é uma exigência da palavra, se chama fidelidade. E não existe fidelidade sem um outro componente chamado perseverança. As duas coisas são absolutamente associadas, absolutamente indissociáveis. Tu jamais vai poder falar em fidelidade sem você mencionar a perseverança. São irmãs gêmeas. Ninguém é fiel se não é perseverante, ninguém é perseverante se não é fiel. Então a fidelidade, você aprende hoje, você aprendeu nas 3 ministrações, o Senhor te falou contigo, mas agora tu tem que botar isso para a tua vida, não é fazer um teste com Deus e querer botar Deus no paredão. Agora eu vou ver então se é verdade esse seminário, aí tu fica 3 meses fazendo, indo até o 8, como foi liberado, lembra do ir até o 8? Não é? Todos os conselhos divinos, aí tu faz isso por 3 meses, aí não deu resultado, abandona. Deus não era bem assim. Não, tem que adotar isso para a tua vida. Daqui a 1 ano, a 2 anos, a 5 anos, a 10 anos, tu vai ter o resultado daquilo que tu projetou. Tu está 40 anos, 50 anos fazendo tudo errado, agora quer que em 3 meses mude tudo, se não mudar tu abandona, o que é isso? Você não é andar com o Senhor. Nós temos que fazer um voto com Cristo no nosso coração e mudar, renovar a nossa mente para fazer aquilo que a obediência de Deus mandou fazer. E só assim nós vamos crer
para ver mais tarde. Aí um dia, tu vai ver assim, bah, mas olha aqui, mas eu consigo viver com uma nota de 50. Eu não conseguia viver, queimava meu bolso, a minha mão. Eu consigo viver com 20 no bolso. Hã? Se acontecer aí que der um toró d'água, eu consigo pegar um táxi. Antes eu não conseguia, eu tinha que ir a pé porque eu tinha... tem pessoas que não conseguem, irmãos, que não conseguem chegar no dia 28 com dinheiro no bolso. Ele já está tão acostumado, ele nem imagina essa hipótese, para ele é uma loucura. Isso é uma coisa completamente surreal para ele. Que ele diz assim, terminou o salário, mas o mês está longe ainda. Né? O fôlego do mês é muito maior do que o fôlego do meu salário. O meu salário vai de elevador e o mês vai pela escada. É uma loucura, na metade já... Né? Deus quer mudar isso aí. Quer fazer, né, o mês ir pelo elevador. E o teu dinheiro vai gastando bem devagarinho. Segurar. O pastor não está pregando avareza, não tem nada a ver com isso. Agora, o Filho de Deus, irmãos, eu estava estudando Jeremias. Irmãos, Jeremias é um profeta assim, maravilhoso. Nós temos que estudar Jeremias. Jeremias, nós falar em finança, mencionando Jeremias, é a maior loucura. Mas o Senhor vai usar Jeremias para te mostrar uma coisa. Olha só, Jeremias, ele era, não se sabe bem certo a idade, mas ele se conceitua como criança. E Deus disse, tu vai ser profeta às nações. Eu sou uma criança, não sei falar. Não diga isso. Vou te mandar como profeta às nações. Deus assim, te acorda, guri. Não é? Se Deus fosse gaúcho, né? Te acorda, guri. Não é? Aí Jeremias não trabalha, não faz coisa nenhuma. Era filho de sacerdote, sacerdote não tinha acúmulo patrimonial, né? E Jeremias passa dentro de poço, passa preso, imagina, irmão, tudo que ele falava era contrário à sociedade. Esse sim era marginal, vivia na marginalidade, porque ninguém olhava para ele. Ele era absolutamente desprezível, porque imagina, ele só dizia assim, ó, os caldeus vão arrebentar com tudo, vai vir o rei da Babilônia, aí vai fazer um estrago, vai não sei o que, vai não sei o que. Ele era odiado. Aí do nada, ele está preso. Vem o Senhor e diz assim para ele, ó, vai vir o Hanael, né? Hanael, acho que é o primo dele. Vai te oferecer o campo, compra o campo dele. Comprar um campo? Ele teve uma visão. No outro dia chegou o cara lá, que era primo dele, ó, eu vim te vender meu campo. Bah, então é Deus mesmo falando comigo. Pesou o dinheiro equivalente a um campo. De onde é que ele tinha? Esse foi o rei nas finanças, irmão. Jeremias foi um sábio nas finanças, porque não dá para entender de onde é que ele tirou dinheiro. E Deus não diz que ele não tirou, não pescou, não tirou dinheiro de boca de peixe nenhum. Ele tinha dinheiro. Como é que ia ter dinheiro um profeta achovalhado pela sociedade, que não tinha trabalho secular, que não tinha herança, que não tinha família de posse? Como é que ele tinha dinheiro para comprar uma fazenda, um campo? E veio a palavra do Senhor, disse para ele, ó, compra, ele vai vir te oferecer. E, ó, vamos ver, talvez ele nem estivesse acreditando tanto, mas será que foi Deus mesmo? No outro dia estava ali, o sujeito, vim vender o campo para ti. Quanto é que é? Tanto. Então tá aqui o dinheiro. Quando Jeremias descobriu, e esse é um item também muito importante,
Quando nós sabemos qual é o plano de Deus na nossa vida, e Jeremias soube isso com tenra idade, nós temos que nos conformar e nos confortar com o plano de Deus. Por quê? Porque Deus colocou na mão de Jeremias um mordomado de parcos recursos, certamente, não é? Ele não ganhou fortuna, não está escrito em lugar nenhum. Aliás, é um mistério o fato dele ter dinheiro para comprar um campo. Quer dizer que ele deve ter guardado centavo por centavo. Não tinha casado com ninguém. Deus disse: casar com quem? Se eu vou destruir tudo isso aí. Ele deve ter feito uma vida assim muito controlada, muito equilibrada, com muita responsabilidade, mas com um grande contentamento. Porque as indignações dele, que ele chegou a maldizer o dia que ele nasceu, não foi porque não tinha dinheiro. Foi porque ele tinha uma dor no coração de saber que era Deus falando através dele e o povo de Deus, né, se perdendo pela desobediência. Isso era o sofrimento dele. E não era nem por causa dos açoites e das prisões que ele enfrentou, mas sim por ele ver que a nação estava se perdendo pela desobediência, não ouvindo Deus falando com o povo através dele. Daí ele chega a um ponto que, ele diz lá, não queria ter morrido, não queria ter nascido, maldito o dia que eu nasci, essas coisas da alma, né? Mas o grande ensinamento sobre finanças nesse tópico é que, quando ele soube que o plano de Deus na vida dele era ser profeta às nações, ele sabia que ele não ia ser o presidente da Petrobras, na época não tinha, né? Ele não ia lidar com grandes fortunas. Mas aquilo que caísse na mão dele, ele ia administrar direitinho, que foi o que ele fez. Guardou dinheiro para comprar um campo. Por quê? Obviamente, ele era uma criança e Deus mandou ele ser profeta. Ele sabia que ele não ia ser gestor de negócios naturais, de monta. Ele tinha certeza disso. Mas ele se conformou, não discutiu, mas tratou de exercer uma mordomia eficaz no talento que Deus deu. E isso nós, povo de Deus, precisamos compreender. Porque cada um tem um mordomado no limite que Deus estabelece. E nós temos que ser conformes, estar conformados com aquilo. Isso também não significa, a fala é espiritual, não significa falta de investimento, não significa lutar por aquilo que é para lutar, não significa ser um acomodado, mas ser conformado, não com o mundo, com o plano de Deus. É diferente. Os irmãos estão entendendo? Levanta a mão. Amém? Então, irmãos, esses princípios, né, esses ensinamentos do Senhor, eles são fundamentais para a nossa vida. Embora sejam simples. E tu pode achar, não, mas isso eu já sei, eu já ouvi, eu já sei. Mas veja se tu está fazendo isso, irmão. Veja se tu está colocando em prática. Porque para Deus não adianta eu conhecer. Para Deus não adianta eu dizer que eu já ouvi. Para Deus não adianta eu ensimesmar e achar que o pregador não está no espírito, que não é bem. Não adianta. Deus está mostrando como é para ser. E o exemplo é bíblico. Eu orando assim, o Senhor me falando sobre Jeremias, digo, mas eu posso estar fora do ar aqui, né? Não, mas não era. O Senhor deu um talento. A função dele, o ministério dele, o serviço dele para Deus era de ser profeta. Ele podia não ter um centavo no bolso a vida inteira. Já viu se ele tivesse sido esbanjão e Deus chegasse para ele, compra o campo, ele diz, não tenho dinheiro, Senhor. Deus ia dizer, mas e o dinheiro que eu fiz parar na tua mão? E Deus sabia que tinha mandado dinheiro para ele, que ele tinha economizado. Não é? Deus sabe tudo. Se Deus pede conta, ele diz, não, mas eu
Ó Senhor, eu sou profeta, não sou empresário. E o que eu te dei? E o talentinho que eu te dei, onde é que está? Então, a gestão empresarial, financeira, Deus dá para todos. Pobre, rico, gordo, magro, velho, novo, mulher, homem, todos. Você tem que saber onde é que é a tua gestão. Se é para ganhar dinheiro lá fora e trazer para dentro do lar, ou se é dentro do lar, mantendo a economia do lar. O ajuste. E nisso aí, irmão, tem economistas até do mundo que dizem assim, a ciência da riqueza está no saber gastar. Oh, maravilha! E é. Às vezes tu vai na casa de uma pessoa que ganha um salário mínimo, a casa dele está uma bênção. Ele tem as coisinhas tudo organizadinha, limpinha no lugar. Aí tu chega na casa de um outro, que tem um padrão bem melhor, é uma sujeirão, porque sujeira é girgazeu, né? Os irmãos sabem disso. Girgazeu é demônio. Demônio. Então, às vezes, a pessoa também tem uma falsa prosperidade. Porque ele tem um ganho que seria para ser próspero, mas ele não vive prosperidade, é outra coisa. Às vezes, aquele que ganha pouquinho, vive mais prosperidade do que aquele que ganha um tantão. Porque aquele que ganha um tantão é displicente muitas vezes e vive no meio dos demônios. Já pararam para ver isso? Cuida da tua casa. A tua casa tem que ser rica. Não importa quanto tu ganha, tua casa tem que ser rica. Tem que estar tudo limpinho, tudo no lugar, na decência, como o Senhor diz. Isso é riqueza. Isso é administração, isso é mordomia. Mordomia de Cristo. Aí na igreja o Senhor diz assim, fazei tudo com decência. Mas é em todo lugar, é no teu trabalho. Onde tu trabalha, te organiza. Filho de Deus é organizado. Trabalha limpo. Pode trabalhar com coisas que envolvam sujeira, poeira. Isso não tem problema. Mas ele mantém tudo em ordem. Se ele é pedreiro, não tem desperdício de material, não tem sujeira, está tudo. Ele vai trabalhar, ele entra numa casa, ele vem aqui na igreja, tem que arrebentar essa parede, ele não deixa ficar uma poeira aqui em nada. Primeiro ele vai isolar tudo, daí ele vai trabalhar. Isso é prosperidade. Isso é bem-aventurança. O que isso tem a ver com finança? Tudo. Tudo, irmão. Tu tem que ter o ambiente para Deus abençoar. E aquele ambiente já é a riqueza. Uma vez eu tinha um patrão e aprendi muitas coisas com ele. Uma vez nós estávamos numa reunião assim, aí ele pediu para um colega, disse, junta o dinheiro que está ali no chão. Mas não tem dinheiro nenhum, junta ali. Não, mas não estou vendo dinheiro nenhum. Ele falou, tá, então deixa que eu junto. Levantou um clips. Viu? Vai fora. Mas o que isso tem a ver com finanças? É isso que Deus está falando, é nas pequenas coisas. Então, a decência, a ordem, o jeito de levar as coisas para dar o bom testemunho, é ser mordomo fiel. Tem lares de cristãos, irmãos, que eu digo assim, misericórdia. Tem lares dos filhos de Deus que aí os irmãos acho que não entenderam direito a história de Marta e Maria, né? Querem ficar só do lado da Bíblia. Aí deixam de limpar o banheiro. Não, eu não sou Marta. Eu sou Maria. Ah, bom, então tá. Agora entendi por que a irmã não lava a casa. Porque ela não é Marta. Irmão, se nós não olhar a palavra de Deus com espiritualidade, irmão, nós vamos fazer uma atrapalhada tão grande no nosso andar com Cristo, que nós vamos apostatar na fé, como é o que acontece com muitos.
Nós temos que olhar para a palavra de Deus com a fineza do Espírito. Será que Jesus disse para Marta assim, nunca mais limpe a tua casa? Seja uma displicente na tua casa? Não, irmão, Jesus não falou isso. Aquele momento que o mestre estava ali, aquilo ali não podia estar uma mosca zoando na casa. Numa casa, irmão, quando está acontecendo o grupo familiar, Cristo está falando, pode cair tudo, e tu não pode deixar interromper. É isso que Cristo falou ali para ela. Jesus podia ter dito assim, olha aqui, Marta. Jesus podia ter dito assim, olha aqui, Marta, eu sou Deus. Tu dá mais valor para a vassoura ou para mim que sou Deus e estou aqui? Podia ter dito isso, né? Podia dizer, amor, Marta, tu está preocupado com tanta coisa. Ele não diz assim, Marta, nunca mais limpe a tua casa. Eu vou morar aqui contigo. E agora, tu não precisa mais, que eu vou encher de milagres, isso aqui vai estar sempre tudo brilhando. Não, isso não é obra divina. Né? Jesus nunca fez milagre exibicionista. Mas deu um ensinamento maravilhoso para Marta e disse, não, Marta, agora tu limpar a casa. Se tu tivesse limpado a casa antes, tudo bem. Mas agora que eu estou aqui, senta com a tua irmã, para tu ouvir, para tu entender. É isso que ele disse. Né? A elegância espiritual do nosso mestre, né? Jesus Cristo, de pegar um momento daquele, de uma total inconveniência da filha, e dar uma lição de sabedoria e grandeza. Não humilhou, não maltratou ela, mas deu um ensinamento. Olha, Maria soube escolher o melhor lugar, o que eu vou fazer? E ainda Marta, Senhor, não. E ele, não, mas ela escolheu o melhor lugar. O que tu quer que eu faça? Tá? Então, o que isso tem a ver com finança do lar? Tudo. Tudo a ver. Irmãos, te conscientize de uma coisa. Irmãos, pense bem no que tu vai ouvir agora. Talvez uma das piores coisas que Deus possa fazer na vida de um cristão, de um filho, é liberar dinheiro se não tem estrutura. Talvez seja uma das piores maldições. Porque alguns filhos podem perder até o que já ganharam de Deus. Podem até experimentar trevas exteriores e muita coisa perniciosa. Então, esse tema, finança, envolve muita coisa, é um universo de situações. Por isso que poderia ser dado em 50 ministrações aqui. Mas o Senhor diz assim, vede como ouvir. Não adianta ficar batendo muito, quem pegou, pegou, se não pegou, está gravado lá, recapitule, vai de atrás. Irmãos, persevera naquilo que Deus tem ensinado. Não fique fazendo prova de Deus, fazer 1 mês, 2 meses, meio ano, 1 ano e parar. Nós temos que adotar os princípios de Deus para a vida toda. É até a vinda de Cristo. Ele diz, persevera até o fim. Eu estou te ensinando para você perseverar até o fim. Depois ele vai mantendo mais, vai te mandando mais, mas o princípio não pode ser mudado, o princípio é imutável. Senão tu patina depois também. Aqui no Rio Grande tem um ditado, né? O tombo da árvore grande é mais feio do que da árvore pequena, e é verdade. O Senhor vai dando bênção, cuidado. Daqui a pouco ele manda comprar o campo, e aí? Compra o campo lá. Hebreus 12, 7. Vamos orar, ler. É para a disciplina que perseverais. Amém, irmãos? Vamos parar aqui.
dificilmente nós pensamos sobre isso, meditamos sobre isso. É para sermos disciplinados por Deus que nós precisamos perseverar. Tem que morar, né? O disciplinar vai me ensinar e vai me fazer um mordomo fiel. E a mordomia, irmãos, isso aí envolve. Nós achamos que a parte financeira é uma estrutura sobre a qual um edifício enorme vai ser edificado. Porque os princípios que tu aplica ali, tu vai aplicar para uma infinidade de outras coisas. Para o governo milenial e para Nova Jerusalém. E é aqui que nós precisamos aprender. O Senhor precisa tirar todos os enganos do meu coração, do teu coração, para os ensinamentos serem petrificados de acordo com a palavra de Deus. O Senhor tirando todo e qualquer engano, sofisma, mentira, coisas equivocadas que nós aprendemos no mundo, ou às vezes até numa pregação equivocada, enfim, não importa. Deus precisa limpar isso de todos nós e botar os princípios adequados, porque Ele quer nos colocar sobre grandes coisas. Mas, veja, se tem uma escada aqui para você chegar lá no teto, você tem que ir um por um dos degraus. Não tem como tu botar um pé lá em cima, né? Tu vai te machucar. Então tem que ser degrau por degrau. A condição que cada um tem hoje, a mordomia que cada um está exercendo hoje, é a grande sabedoria de Deus para te fazer eficiente naquilo que Ele te colocou. E um dos grandes enganos que tem também nas nossas vidas é imaginar que aquele que Deus botou sobre uma mordomia maior está em melhores relações com Deus do que aquele que Deus botou numa economia menor. Isso não é bíblico, irmão. Não é bíblico. Tudo que não é bíblico, eu preciso rejeitar, porque não é ensinamento de Deus. Porque senão nós vamos dizer que Deus é injusto. Senão nós vamos dizer que Deus usa 2 pesos e 2 medidas diferentes. E Deus não faz isso, Ele não faz acepção. O que Ele faz sim é oportunizar a cada um, dando encargos segundo aquilo que tu pode receber ou não. Lembra que Jesus chegou e disse assim: olha, eu vou falar só até aqui, para frente não vou, porque vocês não vão suportar. Diz assim, o gaúcho diz assim, não tinha paleta para ouvir, né? Não tinha estrutura para ouvir. Tem muitas coisas que Deus não pode falar conosco, nós não temos estrutura para ouvir. E nisso também, essa grande bênção que nós queremos, que Deus vai me dar uma revelação, Ele não pode, senão tu cai duro. Ele não pode dar, irmão. É um choque anafilático. Ele tem que ir desvendando milímetro por milímetro. E nós aqui, ó, perseverando, batendo. Ele abre mais um pouquinho para nós poder aguentar. Senão, perde tudo que já fez. O Senhor não pode fazer isso. Ele é zeloso. Ele só libera aquilo que o nosso aparelho digestivo espiritual consegue digerir. É bem pouquinho. Ele abrir um pouquinho mais, a soberba vai nos engolir. As mazelas, né? Satanás vai achar furo. Porque veja, o crescimento tem que ser bem devagar, para ter o efeito catraca, que eu brinco aqui com os irmãos. Tem que ter o efeito catraca. Aprendeu até aqui, tranca. Viu como é que é a catraquinha, né? Dá tinha aqueles macacos antigos, mas não precisa dizer a data, tá, irmão? Fica tranquilo. Aqueles que mais antigos, que trocaram um pneu com macaco de catraca, dava graças a Deus quando dava mais um estalinho, pleque. Porque ele sabia que daquela altura o carro não baixava, né? Aí ele fazia mais um esforço, pleque. Daqui ele não baixa. Às vezes tinha que botar outros carços embaixo, né? Então ele ia botando um carço e ia, pleque. Ele,
respirar fundo, né? Tem que ser o conhecimento espiritual que nem catraca antiga. Daqui eu não arredo mais. O irmão está rindo ali. Tu já trocou pneu assim, né, irmão? Viu? Tem que ter esse efeito. O ensino divino, não podemos mais recuar. Até aqui chegou, não volta mais. Mais um pouquinho. Daí o sujeito chegava a respirar fundo. Ia lá no lado. Agora vou pegar o macaco de novo. Pleque. Glória, né? E assim tem que ser. Porque se o senhor chegar a levantar o macaco tudo de uma vez só, meu Deus, né? Não vai dar certo. Então, hoje, o Senhor está te dando o talento na exata medida. Mas, quer ver, irmão? Quer ver um engano assim terrível? Está no teu coração e no meu, é o seguinte. Olha só, o que vai acontecer? A nossa alma vai dizer assim, ó, mas então, mas eu só tenho um talentinho, mas então mesmo que eu duplique para 2, eu vejo que um aí tem 2, tem 3, o outro tem mais. Mas essa relação é você que está fazendo, não é Deus. Porque veja bem, é muito mais fácil o gestor de 1 entregar 2 do que o gestor de 5 entregar 10. Já parou para pensar nisso? O gestor de 1 só faz mais 1 e vai pro abraço. O gestor de 5, a palavra diz, aquele que há muito é dado. Repete, aquele que há muito é dado. Amém. Se tu ganhou só 1, vai prestar conta só de 1. Mas Deus diz que aquele que ganhou só 1 vai ser um miserável no reino, porque já ganhou só 1, porque não, senhor. Se ele dobrou, ele fez tanto quanto que ganhou 5 e tem que apresentar 10. Os irmãos não lembram da palavra lá daqueles que foram ajudar na vinha? Tem alguma contradição? O cara chegou e disse, não, senhor, estou aqui desde raiou o sol, agora está saindo as estrelas, ganhei um denário. O outro chegou aqui no fim da tarde. Mas vem cá, meu, dinheiro é meu, pago quem eu quiser. Ou a minha bondade faz mal para o teu coração? Misericórdia. Se Deus te botou para você ser mordomo de 1 talento e você entregou 2, se ele entregou 100 talentos para o outro, o problema é do outro. O problema é do outro, não teu. Porque você apresenta 2 e tu já está aprovado. Porque Deus não vai exigir que do 1 tu apresente 100. E nem se contentar com o de 100 que apresente 1. É interessante, né? Meditar sobre isso. Porque nós verificamos que o nosso coração é cheio de enganos, cheio de pensamentos que não têm respaldo bíblico. E somos nutridos e levamos às vezes anos e anos e anos acalentando coisas que Cristo não ensinou, Cristo não falou, mas no entanto aquilo está nutrindo a gente ali, né? Aquilo está nutrindo. Se tu for ver, irmãos, se tu analisar, muitas áreas da nossa vida são assim. A gente está vivendo com uma titularidade de cristão, achando que está fazendo aquilo é de acordo com a palavra, mas Deus diz, mas eu nunca te falei isso, me mostra onde é que está na Escritura. Nós criamos coisas, não é? Vamos brincar um pouco agora. Tem irmã que não depila as axilas, porque diz que, como é que é? Os filhos devem estar, nem me lembro lá, com base em que versículo, mas enfim, tem algumas que não se depilam, né? E tem um rigor assim, mas que sofrimento que deve ser, né? Quanta vergonha, quanto mico deve pagar. Vai dar glória a Deus, misericórdia, né? Quem está do lado.
Não é bíblico. A pessoa fica sofrendo anos e anos. Tem que usar o vestido até a unha do pé, até o dedão do pé. Mas perdeu a unha, bom, aí tem que cobrir o dedo inteiro então. Aí, um dia vai se apresentar para o Senhor. Mandei bem certinho, ó, vestido lá. Não, nunca te exigi isso. Não dou porque quis. Tantas coisas, né, que nós andamos querendo que Deus seja complacente com nossos equívocos. Mas Deus não vai exigir o que não está escrito, mas vai pedir conta do que está. E às vezes a pretexto de nós não querer obedecer aquilo que está escrito, temos consciência, nós praticamos um rigor excessivo em coisas para tentar justificar aquelas que nós fizemos que não vinham. A palavra diz lá em Gálatas 6:7. Não vos enganeis, de Deus não se zomba. Não dá para se fazer de ceguinho, surdinho. Está se enganando a si mesmo. Deus ninguém engana, né? Ele diz, não vos enganeis, porque Ele não se engana. E o Senhor está limpando isso. O Senhor está trazendo esse seminário, nós estamos finalizando esse seminário, porque o Senhor quer tirar isso do nosso coração, não é? E o plano de Deus na mordomia de cada um é testificado desde a antiga aliança. Abre em Jó 42 aí, vamos abrir. Porque Deus não muda, né? Ele diz que não muda. (42:2), vamos orar, ler, vamos nos colocar em pé, grupo do louvor, vamos louvar o Senhor. Estamos chegando ao final desse seminário, glórias a Deus por isso. Os irmãos estão animados, digam amém bem alto. Amém, glória a Deus. Vamos orar, ler. Bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Amém? Então, se Deus nos coloca numa mordomia pequena, glorifique o nome do Senhor. E uma coisa, irmãos, ainda, vamos prestar bem atenção. Olha, Deus fala lá em 2 Coríntios 9, a sementeira, né? Algo que é muito interessante. Quando nós, e por favor, nós estamos fazendo apologia aqui de miséria, absolutamente, devemos lutar e querer. A palavra em Isaías 1:19 diz assim: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Isso é natural. Deus quer te abençoar financeiramente, mas abençoar financeiramente muitas vezes não significa botar mais dinheiro na tua mão, mas pode significar fazer você reduzir despesa, fazer você ter uma visão de o que adequadamente comprar, substituir coisas, não deixar vazar. Às vezes Deus não está abençoando financeiramente a tua vida porque tu está alimentando um filho que está botando fora o dinheiro e Deus não quer manter ele mal educado, e tu tem que orar, pedir como Deus vai te ensinar a lidar com o dinheiro. Tem que olhar, tem que verificar, tem que passar limpo a tua vida a partir dessa terceira mensagem, passar limpo de tudo que Jesus falou aqui, para botar adequadamente a Deus aquilo que Ele quer, aquilo que Ele está mostrando, porque Ele quer abençoar. Agora, veja, a finalidade com que tu pede a melhoria financeira também tem que ser legítima. Isso é para finalizar. Olha bem, irmão. Senhor, eu quero melhorar o meu padrão financeiro. Amém. Aí Deus pergunta, por quê? Tu sabe responder? É para o meu filho, é para minha mulher, é para o meu isso, é para o meu aquilo, é para o meu isso, é para o meu sonho, é para o meu ego, é para não sei o quê. Onde é que entra a igreja nisso? É para ajudar o meu irmão.
Quero aprender a dividir com meus irmãos. Aí Deus vai te dar bastante para tu dividir um pouco com teus irmãos. Agora, quando o nosso pedido é egoísta, só quero para o meu, é que nem a oração. O povo que vem aqui para frente por oração. Meu marido, meu filho, meu tio, meu pai, minha mãe, meu parente, tudo meu. Tá? Não, pastor, vamos orar por essa igreja, vamos encher essa igreja. Não. Viu? O foco temos que mudar. Nós lemos quantas vezes ali Romanos 12. Não te conforme com a maneira como tu tem vivido, te renove. Não é difícil, né? Mas agora, nessa área, em nome de Jesus, irmão. Porque se nós não formos arrebatados, daqui uns 5 anos o senhor vai repetir esse seminário. Eu acho que vai ter umas 5, 6 ministrações, e eu acho que umas 2 delas vai ser só para dar testemunho do que aconteceu a partir desse seminário. Vamos profetizar isso em nome de Jesus. Porque diz, olha, o senhor falou comigo, eu mudei a minha vida, não mudei a minha semana, nem meu mês, nem meu ano. Mudei a minha vida e Deus abençoou por isso, por isso. Outra coisa, irmão, eu não acredito em pregação evangélica de prosperidade, sem mudança. Não existe. Isso não existe. Ou é coisa combinada, isso não existe, irmão. Deus não manda ninguém jogar na loteria. Não. Deus ensina a pescar. Deus não dá peixe pronto. Deus quer mudar o teu caráter. Não, Deus não vai resolver teu problema botando um dinheiro na conta lá inconsequentemente para te destruir. Agora, Deus vai te capacitar, Deus vai mandar você estudar, Deus vai mandar tu fazer um curso, Deus vai mandar tu acordar de madrugada, Deus vai mudar teus hábitos, vai te tirar da preguiça, Deus vai te fazer diligente, você vai dar pulo de 1,5 metro de altura de alegria, por poder guardar R$10 no começo, irmão. Isso é obra de Deus, nisso eu acredito, entendeu? Você vai pegar, você nunca tinha dinheiro no dia 29, agora no dia 30, tu vai querer que o mês tenha 31 dias para mostrar para ti mesmo que tu tem R$10 no bolso. É isso que eu quero ver. Isso é obra de Deus. Não é andar vagando aí com o pensamento, achando que agora eu fiz o seminário, Deus, não, tu vai ter que aprender a guardar moeda, irmão. Guardar moeda, valorizar o pouco para ser digno do muito. É assim que Deus vê. E Deus quer fazer isso comigo e contigo. Porque Ele quer te dar administração de coisas grandes na eternidade. Porque outra coisa, irmão, nós estamos finalizando aqui, mas vamos abrir, irmão, senão falar sem ter 1 Coríntios 15. Esta palavra, irmãos, essa palavra é uma riqueza, porque isso aqui tem demônio que vai sair por 4 caminhos hoje aqui, em nome de Jesus. 1 Coríntios 15, versículo 19. Vamos orar, ler. Olha para a pessoa que está do teu lado aí. Olha bem no olho dela. Olhe bem. Ele é teu irmão. Diga assim: meu irmão, se a tua esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, tu é a mais infeliz. Tu é a mais infeliz de todas as pessoas. Amém? Porque, irmão, o mordomado bem exercido aqui é glória para a eternidade. É lá onde mais Deus vai nos abençoar. É depois daqui. Não é? Aqui ele vai. Aqui prosperidade. Aqui riqueza é suprimento de necessidade. Basicamente é isso. Porque o que sobeja disso sempre terá que ter finalidade de reino, senão está complicada a coisa. Eu digo para os irmãos. Porque para quem muito é dado, muito é exigido. Muito cuidado com o que você vê. Muito cuidado, irmão. A escola é espiritual, muito cuidado. Porque muitas vezes os demônios ficam falando coisa que não é para nos distrair das verdades eternas. Para
Quem muito Deus dá, é porque tem finalidade. Deus tem planos, Deus é sábio, Deus vê na frente. Deus sabe por quê, você não sabe nem eu, mas Ele sabe. E muitas vezes Ele não te deixa saber, porque senão tu vai estragar a obra dEle. Ele não vai deixar tu estragar, porque a obra é dEle. Amém? Está tão perto a vinda de Cristo, tenho compartilhado isso com os irmãos. Se essa revelação de igreja que nós temos recebido aqui, e que outros irmãos também recebem, nas igrejas co-irmãs, igreja co-irmã não significa a igreja só, aonde os irmãos começaram aqui, não, igreja co-irmã é toda a igreja que professa o nome do Rei Jesus Cristo e a palavra dele, amém? Nossos co-irmãos espalhados no mundo todo, que estão tendo a revelação da igreja, se Deus esperar 100 anos para voltar, perdeu a obra. Satanás vai corromper. Está muito perto dele vir. Porque quando o trigo está maduro tem que colher, senão apodrece. Apodrece na lavoura. Então agora está pertinho. Agora nós temos que dar conta dos mordomados aí, cada um, daquilo que Deus está comissionando. Então eu vou pedir para os irmãos virem bem aqui na frente, nós vamos fazer uma oração final aqui para... fazer aqui uma oração, em nome de Jesus. Os irmãos cheguem bem perto aqui, vamos orar. Vamos fechar os nossos olhos, vamos clamar aqui ao Senhor nosso Jesus Cristo, nosso Rei, Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Teu Espírito Santo, ó Deus, nós invocamos para que se espalhe dentro de nós e percorra o mais profundo do nosso ser agora, Senhor. Jesus Cristo amado, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem aberto os nossos olhos para a realidade divina. O Senhor tem tirado a cegueira dos nossos olhos espirituais. O Senhor tem aguçado os nossos ouvidos para ouvirmos a realidade espiritual, Senhor, da sã doutrina. Nós te agradecemos porque tudo isso vem de Ti, não é mérito humano. Nós precisamos, somos carentes da Tua glória, da Tua misericórdia. Senhor Jesus, tudo aquilo que o Senhor tem nos ensinado nestas 3 ministrações, que inquiete o nosso coração, que nos perturbe, até mudarmos, Senhor, tirarmos os vícios financeiros das nossas vidas, repreendermos os demônios, roedores, migradores, devoradores, destruidores, que têm se apossado das bênçãos que o Senhor nos libera. Senhor nosso Deus, nós clamamos que a Tua sabedoria seja derramada aqui em cada coração, para sermos fiéis mordomos das finanças, as esposas, os lares, os maridos, os filhos com os pais com os filhos, que haja um ajuste, que haja uma transparência, que haja uma sinceridade, que haja fidelidade, que os aprendizados que temos recebido se propaguem para toda a nossa vida aqui na terra, e que não seja apenas um momento, Senhor, que recebemos um conhecimento que vai se dispersar com o passar dos dias, mas que a nossa vida, que tenhamos a coragem de colocar a nossa vida, Deus, de acordo com a ministração que o Senhor liberou aqui, Pai, para que o nosso viver seja para glorificar o Teu nome na terra. Senhor, traga perseverança, para nós não desistirmos, Senhor, da obediência nesse item, para, Senhor, nós aprendermos a economia celestial, valorizar, assim como o Senhor mandou que se recolhesse os cestos daquilo que sobejou, para nos ensinar as verdades espirituais. Não havia necessidade de o Senhor, como Deus, mandar recolher, mas o Senhor fez isso para nos ensinar
a mordomia, Senhor, aprovada por Ti, na Tua grandiosa, multiforme, abençoada sabedoria. Por isso, Senhor, nós te agradecemos, Senhor Jesus, porque o Senhor é o nosso professor verdadeiro, só em Ti está a sabedoria. Nós dependemos de Ti, nós clamamos, Senhor, nós suplicamos, que o Senhor incruste esta verdade no nosso coração, ó Deus, para nós não nos apartarmos mais dela, Senhor, e darmos o bom testemunho aqui na terra, enquanto vivermos aqui, da eficácia do Teu plano, da Tua palavra, que ela não volta vazia, porque nós somos cooperadores, para que ela aconteça em todos os quadrantes do universo, nas nossas vidas, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Eu peço a Tua bênção sobre a vida financeira dos Teus filhos na Tua casa, Pai. Eu peço que o Senhor abra as janelas dos céus para abençoar o Teu povo, Pai. Pai, que o Senhor produza momentos de grande prosperidade na vida dos Teus filhos, Pai. Que o Senhor capacite a todos a serem aptos a lidar com as finanças, Pai. Sejam bem-aventurados, que se prostrem todos os Teus filhos para orar e clamar a Ti, para darem o destino segundo a Tua vontade, de toda a riqueza que passar pelas Suas mãos, que eles sejam diligentes, que eles sejam fiéis, que eles, Senhor, jamais usurpem, Senhor, a Tua glória quando abençoados, mas que eles glorifiquem a Ti. A Tua palavra diz, Senhor, lá na antiguidade ainda, depois que os Teus campos produzirem, depois que você estiver farto de tudo, nunca esqueça do Teu Deus, que foi Ele com a mão poderosa, que fez convergir essas bênçãos para Ti. Que tenhamos todos um espírito de gratidão por tudo que temos recebido, porque nada nos faltou até aqui, ó Pai. Mas eu te peço, Senhor, no nome de Jesus, que o Senhor derrame, Senhor, uma porção redobrada, sacudida e transbordante das Tuas bênçãos na Tua igreja, Senhor, para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Cura essa enfermidade, Pai, que é o trato com as finanças na Tua casa, a economia doméstica, a economia, Senhor, familiar, tudo que diz respeito, Senhor, à prosperidade material neste mundo. Que o Senhor capacite a todos os Teus filhos, as Tuas filhas, toda a igreja, Pai. Eu te peço, Senhor, que todos nós sejamos capacitados por Ti. Eu te agradeço e te louvo, Deus amado, porque o Senhor é fiel, Pai. Tudo que o Senhor trouxe nessas ministrações, nos agraciando, Pai, com a Tua sabedoria. Muito obrigado, Deus, no nome santo de Jesus, no Teu Espírito Santo, que sempre está aqui para nos socorrer, para nos encaminhar. Obrigado, Deus. Aleluia, Senhor. Nós Te louvamos, nós Te agradecemos, em nome de Jesus. Aleluias. Amém. Amém. Durante o louvor, você abraça teu irmão e profetiza bênçãos financeiras, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos. Se o sol se pôr e a noite chegar, Tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, Tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a Tua mão me
canção.